Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Bem, nessa aula nós vamos interpretar uma tirinha da série Macanudo do desenhista argentino Liniers, que é publicada de segunda a sábado no jornal O Globo. Não é nem a primeira vez que nós interpretamos uma tirinha dessa série aqui no nosso canal, mas o que nós descobrimos nesse meio tempo é que a palavra macanudo em espanhol significa algo bacana, maravilhoso. De qualquer maneira, é importante, como nós já dissemos em outras videoaulas, que em especial os vestibulandos tenham o hábito de ler jornal diariamente. Embora ler o jornal inteiro é o tipo da coisa que seria, de certa forma, até impossível, ainda mais diariamente. Quem gosta de ler quadrinhos, por exemplo, tem que sempre pensar que interpretação nós podemos dar a uma tirinha, como essa que nós vamos interpretar agora. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam a tirinha. Estamos tentando promover uma imagem mais simpática do Império. Temos nessa tirinha uma imagem hipotética de uma cena da série Star Wars, que eu imagino que a maioria de vocês conheçam. Mas para quem não conhece, é uma série que tem como vilão esse personagem negro que aparece na tirinha, Darth Vader, aliado ao chamado Império Galáctico. Esses personagens brancos da tirinha são os soldados desse vilão, a chamada Tropa Imperial. Vejam que nessa tirinha, esses soldados estão com um sorriso pintado, segundo se diz, para passar uma imagem simpática do Império. O que a tirinha está querendo dizer, podemos imaginar, é que existem pessoas e seres que tentam passar a falsa ideia de que são amigos, quando muitas vezes até são inimigos. Para os dias de hoje, em especial, a mensagem por trás dessa tirinha pode ser aplicada a diversos golpes via telefone e internet que acontecem nos dias de hoje. Pessoas que entram em contato com você via aplicativo, se fazendo passar por um irmão teu ou qualquer outra pessoa de confiança, dizendo que mudaram de telefone e pedindo para você adicioná-los aos seus contatos. Aí você faz isso. Você adiciona o golpista, que por sua vez está usando a foto do teu irmão. E a primeira coisa que esse golpista faz, se fazendo passar pelo teu irmão, é pedir via uma mensagem escrita que você transfira dinheiro para uma conta dele ou então que você pague um boleto, insistindo que depois ele acerta as contas com você. E se você não tomar cuidado, você cai no golpe. Você paga dinheiro a um golpista que se fez passar por seu irmão. Os soldados dessa tirinha tiveram sorrisos pintados para enganar seus inimigos, enquanto que um golpista pode usar uma foto de um teu irmão para te enganar. Mas a interpretação não para por aí. Quando é época de eleição, por exemplo, os candidatos sempre estão tentando passar uma imagem simpática para conquistar o eleitorado. Só que depois de eleitos, aos poucos as máscaras vão caindo e a verdade sobre aquele candidato se revela. Também podemos interpretar essa tirinha pelo outro lado da moeda, ou seja, tentar fazer com que o público enxergue outros fatos por trás das tragédias. Um exemplo disso foi a maneira como o mesmo jornal O Globo, alguns dias antes da publicação dessa tirinha, apresentou uma reportagem. Em especial, depois de nós lermos essa tirinha, não é que chama a atenção essa chamada que nós estamos mostrando agora? Sim, chama a atenção, inclusive, de um pedestre
que está passando pela banca de jornal e vê a primeira página desse jornal. Chama atenção, é claro, por causa dessa foto que acompanha a chamada, uma foto profissional do fotojornalista Breno Carvalho, muito bem acabada e com um truque fotográfico que nos faz ver, antes de mais nada, a simulação de um sorriso no meio da montanha. Só que se nós formos pesquisar o acervo, notaremos que não se trata de uma notícia satisfatória. Na época, ainda era recente a tragédia provocada pelas fortes chuvas no litoral norte do estado de São Paulo. E a reportagem dessa chamada mostrava o desafio de enfrentar situações de insegurança pela concessionária nomeada para administrar a rodovia Rio Santos, a CCR Rio Santos. Então eu pergunto a vocês, será que essa foto passa uma imagem enganadora para os leitores? Ou seja, será que ele vê essa foto e pensa se tratar de uma boa notícia? Sinceramente, eu acho que não, a não ser que esse leitor tenha um nível de burrice muito alto. A própria chamada já garante o caráter insatisfatório da notícia. Isso começando pelo próprio título da chamada, As Curvas de Beleza e Risco da Rio Santos. Então, sinceramente, eu, Pedro Brandão, não acho que por trás dessa foto havia qualquer intenção de se enganar o leitor. Entendam o seguinte, os temporais que castigaram o litoral norte de São Paulo não deixam de ser uma reação da natureza contra as agressões que essa natureza recebe do ser humano. Então eu acho que por trás dessa foto havia uma intenção de fazer a natureza, digamos assim, sorrir para o leitor, convidando esse leitor a evitar agressões contra o meio ambiente do tipo desmatamentos, construções em locais de risco, ou ainda, é claro, jogar lixo na rua ao invés de jogar o lixo na lixeira. Quem leu a notícia viu que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disse que a Costa Verde preserva 80% de sua cobertura florestal. Então, por que não pensarmos nesse fato como um motivo para esse sorriso que é simulado pela foto? Então, agora vamos rever a tirinha que nós estamos analisando. Como nós podemos ver, foi publicada 18 dias depois pelo mesmo jornal. Nós vemos uma certa semelhança entre o sorriso da montanha e o sorriso dos soldados imperiais. Se nós relacionarmos esses dois textos, a tirinha e a foto da notícia, entenderíamos que a montanha estava simulando esse sorriso para atacar o ser humano, como de fato tinha acontecido naquela tragédia que ainda era recente. No fim das contas, no momento em que essa aula for publicada, ainda haverá muito sofrimento causado pela tragédia nas famílias de desabrigados e mortos. E na edição de 4 de março, nós tivemos ainda essa nota que foi publicada na coluna de Anselmo Góes. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. A nota fala sobre um trabalho ambiental que estava dando certo. No caso, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Temos aí mais um motivo para não encararmos o sorriso simulado na foto da primeira página como uma tentativa de mascarar a tragédia, e sim de fazer a natureza sorrir por ainda existirem iniciativas ecológicas que tendem a dar certo. E por que não imaginar que isso pode dar certo também no trabalho da concessionária CCR Rio Santos? Claro que pode. Então, a tirinha que nós estamos analisando nos convida a desconfiar de sorrisos simulados, é claro. Mas nós não precisamos necessariamente levar em conta o sentido do texto que é a tirinha.
Um inimigo que esteja se dissimulando pode deixar de ser nosso inimigo se nós estivermos abertos a enxergar o lado humano que existe nele. Isso não quer dizer, é claro, que possamos agir de forma benevolente com um golpista que esteja nos atacando. Mas nesse ponto entra um conselho principalmente para vocês que ainda estão na escola e estão estudando para o vestibular. Não existe na tua turma aquele cara que é falso, que finge ser amigo sem ser e por isso você detesta esse sujeito? Detestar, pelo menos por enquanto, é muito fácil. Mas se vocês ainda estão convivendo, é porque ainda está sendo dada a chance para que a relação entre vocês se estabeleça de uma forma mais harmoniosa. A tirinha mostra uma possível cena da série Star Wars, mas que é uma série maniqueísta, ou seja, que divide os personagens entre bons e maus, não havendo possibilidade de mudança. Existe, é claro, uma simbologia por trás disso, só que na vida real ocorre de forma diferente. O caráter das pessoas muda com o tempo e muitas vezes é um ganho muito importante você descobrir que aquele cara que você detesta pode sim ser teu amigo. Bem, são muitas as interpretações que nós podemos dar a um texto e essa tirinha não é exceção. Estamos dando a nossa interpretação pessoal, mas quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.